Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, iniciando sempre agradecendo a sua audiência, você que escolheu aí o canal 25 para te fazer companhia. Altos Papos de hoje, bem diversificado, vamos conversar com um grande artista de Jundiaí, que já levou o nome de Jundiaí, já levou o nome dele para o Brasil inteiro, e para mim é um grande prazer receber o grande amigo Jô Martin. Jô, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar junto com você no programa. Também estou recebendo aqui, representando a Mata Ciliar, que tem muitas histórias para contar, uma entidade que eu gosto, respeito muito, sempre que posso ajudo, e uma das formas de a gente ajudar é divulgando. Quero agradecer a presença da Cristina Harumi. Obrigado, Cristina. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade, como o Jô Martin falou, e para nós, falar pelos animais é sempre prazeroso. Tenho certeza que você tem boas histórias para contar. E ainda, na parte musical, você ouviu um pedacinho aí, iniciando o nosso programa, mas tem muitas histórias para contar também. Longa data já a nossa amizade. Regis Nogueira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Robson, pela oportunidade. Valeu, é um prazer. E você sabe, no início do nosso programa, eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história do pai que vai assistir a um jogo de futebol com os dois filhos. Um de 7 anos e um de 10 anos. Quando eles estão comprando o bilhete, o rapaz da bilheteria pergunta: quantos anos tem o seu filho menor? Ele falou: tem 7 anos. Ele falou: poxa vida, você não viu a placa aí? Você não viu que as crianças abaixo de 6 anos não pagam o ingresso? Por que você não disse que ele tem 6 anos, não pagaria o ingresso? Né? Eu não saberia, ele não tem documento. O pai então disse o seguinte: olha, você poderia até não saber, mas eu sei que ele não tem 6 anos. Ele sabe que não tem 6 anos e, principalmente, o irmão mais velho dele sabe que ele não tem 6 anos. Então, eu estaria dando um péssimo exemplo a eles. Se eu minto hoje, eles mentirão amanhã. Então, o meu exemplo é que serve de legado para eles. Essa mensagem que eu inicio o nosso programa é para você que costuma cobrar os corruptos. Quantas e quantas pessoas, principalmente hoje, com as redes sociais, pessoas esbravejam tanto por causa da corrupção. São essas mesmas pessoas que na primeira oportunidade acaba se tornando corrupto também. Então, pense 2 vezes. Não estou dando força nenhuma àqueles corruptos do governo, né? Os nossos representantes, deputados, vereadores, todos eles, nada disso. Mas eu estou cobrando você, que quando você esbraveja, na primeira oportunidade, você também é corrupto. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta. Altos Papos aqui no canal 25. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais. Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Prefeitura em ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que curte essas mensagens aí que eu trago no início do nosso programa, sempre falo também do livro, o livro que eu fiz e doei para as entidades aqui de Jundiaí. São elas a Amarati, a APAI e a Casa Transitória de Várzea Paulista, também além da BemTV. Você que curtiu essas mensagens aí, poderia levar o livro para casa, levando belas mensagens e principalmente
ajudando quem precisa, tá certo? A você que já comprou, sempre o meu muito obrigado. Iniciando os Altos Papos de hoje, recebendo aqui, com muito prazer, um grande amigo de longa data também, que tem boas histórias para contar. Se você ficar aí, eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu sempre gosto, quando eu encontro com ele, quando eu converso com ele. Joás. Ninguém te chama de Joás. Jô Martin, não. Obrigado pela presença mais uma vez. Então, o Joás... O Joás é uma outra pessoa. É a pessoa física? Agora, a pessoa... Alguém te chama de Joás ainda, não? Só aqueles de infância que, de repente, me chama de Joás. E quem que deu o apelido de Jô? Foi você mesmo ou alguém? Não. Na minha família sempre me chamaram de Jô, dentro de casa. E quem descobriu isso foi o Terry Winter, que era Tommy Stanley na época, e que a gente fazia junto os programas da Rádio Record. Antes da gente entrar nisso, que a gente vai falar bastante sobre isso, queria que você contasse um pouquinho de você. Você nasceu, eu sei que você não é jundiaense, mas é cidadão jundiaense, né? Eu nasci em Bebedouro, no interior de São Paulo. São Paulo, nas andanças do meu pai, que era baiano, que veio estudar odontologia no interior de São Paulo. Então, eu nasci lá e aí, então, a minha madrinha escolheu o nome de Joás, mas na hora de registrar já fez vários erros, porque não colocou o Caires, que eu sou Joás Caires Lopes. Não colocou o Caires e colocou que eu tinha a cor parda. Explica para o pessoal de casa. O que é isso? A cor parda é o meu amigo ali, que é um pouco mais escuro, né? E eu branco, de cabelo loiro. Cor parda. Cor parda. Entendi agora. Porque ela, acho que ela é meio surda, então perguntaram para ela qual é a cor do menino, né? E ela, parda. Como era Otília Pardinho, ela falou Pardinho. E ficou cor parda. Cor parda. Tive que corrigir depois. Hoje você poderia, por exemplo, entrar na faculdade pelas cotas, então. Você tem a cor parda. Fala um pouquinho de você, da sua infância. O que você lembra? Você teve a infância em Bebedouro ou não? Eu vim para Jundiaí com 5 anos de idade, na época da guerra. E meu pai era dentista, mas era músico. E minha mãe cantava. Então, aquilo sempre me encantou, porque toda noite ele desligava o rádio, terminava a novela, desligava o rádio. Aí ele pegava a flauta, meu irmão pegava o violão e minha mãe cantava. Foi daí que realmente eu também queria cantar. Então, quando houve o primeiro programa de calouros da difusora de Jundiaí... E você tinha quantos anos? Eu me inscrevi, só podia se inscrever com 12 anos. Mas eu tinha 10. E eu fui lá e menti. Falei, mas você é muito pequenininho. Você era o garotinho da nossa história, da abertura, então. Que eu vou ser pequenininho? Então, foi daí que eu venci o programa e passei a cantar, feito um maluco, né? Toda hora cantava. Então, minha infância sempre foi metido com música. Você lembra por que vocês vieram parar em Jundiaí, não? Olha, na realidade, meu pai foi para São Paulo. Depois de São Paulo, como tinha uma família de negros aqui em Jundiaí, que foram descendentes dos escravos do meu avô, na Bahia. Então, eles falaram com meu pai, venha para cá, você fica aqui. Então, meu pai veio e ficou na casa deles, que eles eram muito amigos da gente. E foi daí que meu pai resolveu vir para cá. E ele era dentista desde da Vilares até Campo Limpo, só ele. Só tinha ele de dentista? Só tinha. Então, aí ele trouxe a família dele e o resto dos baianos que estavam lá na Bahia. Estão todos em Jundiaí. Já a gente vai iniciar, depois desse seu primeiro concurso aí aos 10 anos, a sua vida profissional como cantor, como bailarino, enfim, são muitas histórias, daria uns 4 ou 5 programas aqui, eu tenho certeza, mas a gente vai tentar resumir aqui. Mas deixa eu dar as boas-vindas também à Cristina Harumi, que está representando aqui a Associação Mata Ciliar. Cristina, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Fala um pouquinho de você é de Jundiaí?
Não, eu sou de São Paulo, mas estamos aqui em Jundiaí já há 20 anos. Nós temos a Associação Mata Ciliar. Jundiaí cedia a Coordenadoria de Fauna. A sede da associação fica em Pedreira. E aqui em Jundiaí nós temos o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Na região ele é um único, então nós recebemos uma grande quantidade de animais, infelizmente, por volta de 10 por dia. E por uma série de razões eles chegam até a gente e o nosso objetivo é tratar, cuidar e, quando possível, soltar. Só que nem sempre isso é possível. Devolver o habitat natural. Exatamente. Como é que surgiu em Pedreiras? Você sabe a história? Por que surgiu a Associação Mata Ciliar? Então, a Associação Mata Ciliar, ela tem esse nome, Mata Ciliar, mas como é que está cuidando de bicho? Na verdade, ela iniciou-se em Taubaté, ela foi fundada em Taubaté durante Mata Ciliar, um congresso. O pessoal que não está ligando o nome da pessoa, é aquela vegetação que está ao lado do rio, né? Isso, toda a vegetação ao lado dos rios, nascentes, mananciais, riachos, são as matas responsáveis pela quantidade e qualidade da água. Então, nós começamos um trabalho de educação ambiental, produção de mudas, reflorestamento. Aliás, esse é o carro-chefe da Associação Mata Ciliar. Só que aí a gente percebeu o quê? Que você tem as matas, você até consegue reflorestar as matas, só que elas tornam-se vazias. Por quê? Cadê os animais? E eu, como veterinária, sempre trabalhei com animais silvestres. Começamos, então, um trabalho de, assim como recupera-se as florestas, as matas ciliares, nós passamos a tentar recuperar a fauna que, a cada dia, assim, está cada vez mais dizimada, sofrendo muito. O principal local aqui que nós encontramos animais na nossa região é ainda a Serra do Japi ou não? A Serra do Japi, sem dúvida nenhuma, é muito rica, tem uma biodiversidade não só de fauna, mas também plantas muito grande. Ela é única, tem características únicas no mundo inteiro. Ela é reserva da biosfera, considerada pela Unesco, então ela tem uma importância. Ela faz parte do cinturão verde da cidade de São Paulo, e então ela tem assim uma importância muito grande. Mas a gente tem que lembrar que os animais na serra, de certa forma, estão até que, entre aspas, protegidos. Porque existe uma política de proteção, uma APA, né, uma unidade de conservação da Serra do Japi. Só que os animais eles não vivem apenas naquela ilha de mata, eles precisam se movimentar. E aí que é o problema, porque entre uma ilha de mata e outra, ele tem que atravessar a pista, ele tem que passar por fios de alta tensão, passar pelos cachorros, e os acidentes acontecem, principalmente em relação à malha viária. Nós temos recebido um número muito grande de animais em consequência de atropelamentos. Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós fomos chamados para atender um veado que tinha sido atropelado e, infelizmente, morreu. Não deu para Não deu para salvar, infelizmente não. Que local, você lembra, Cristina? Foi aqui na Pincinato mesmo. Na Pincinato? Pincinato. É. O que acontece é que esses animais, eles usam as matas ciliares para se locomover. E aí, então, é sempre naquele trecho. E quando os acidentes acontecem, né? A Associação Mata Ciliar sobrevive de quê hoje? A Mata Ciliar, ela tem alguns convênios com prefeituras, inclusive a Prefeitura de Jundiaí tem um convênio conosco, através de um trabalho de educação ambiental, quer dizer, nós temos um convênio com a Secretaria da Educação e outras prefeituras, como Itatiba, nós temos como Louveira, algumas cidades. Além disso, nós temos um programa que se chama Adote um Animal, e a população, de uma forma geral, colabora com R$20 por mês, para que a gente mantenha os animais. Medicação, comida, os técnicos, os tratadores, nós temos um gasto alto. E temos um programa que se chama Guardiões da Mata, que são 3 empresas que colaboram conosco. Certo. Agora, quando o animal é recuperado, mas vocês não conseguem devolver ao seu habitat natural, onde eles ficam? Eles ficam num local estabelecido? Nós e vocês continuam cuidando dele, é isso? Sim. Desde que o animal mantenha um bem-estar,
né, durante a sua vida, mesmo que ele fique mutilado, nós temos a obrigação de mantê-lo. Então, uma coruja sem asa, um gavião ou uma sussuarana que foi criada desde filhote, não pode retornar, eles permanecem em cativeiro e nós cuidamos. Então, hoje nós temos mais de 300 animais que a gente mantém. E quantas que não podem hoje retornar. fazem parte da unidade de Jundiaí? Entre funcionários, olha, nós tem voluntários temos, ou não? eu sou veterinária, mas hoje eu cuido principalmente da parte gerencial. Nós temos 3 veterinárias também, ligadas à Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Nós temos 7 tratadores, nós temos aqueles de serviços gerais. Acredito eu 20, que por volta pessoas? de... Não, acho que umas 15 pessoas. Umas 15 pessoas. Só que, graças a Deus, muita gente gosta de bicho e só de voluntários nós temos aí mais de 50. Eu sempre digo que hoje está mais fácil gostar de bicho, que tem alguns seres humanos aí que não merecem, não. Mas, enfim, eu vou pedir para você se lembrar, daqui a pouquinho, no segundo bloco, de alguns casos que ficaram famosos aí, inclusive um foi destaque no Fantástico na semana passada. A gente vai falar sobre esse assunto aqui. A mata ciliar foi destaque aqui, né, da unidade de Jundiaí, foi destaque no Fantástico. Deixa eu dar as boas-vindas também ao meu amigo Regis Nogueira, na parte musical. Regis, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, Robson. Não é de hoje que a gente se conhece, né? E agradeço de você estar sempre divulgando o meu trabalho aí. Verdade. Eu conheço você era pequenininho. Acho que eu continuo pequeno, continua, né? Mas preciso crescer mais um pouquinho. Eu me lembro que você fazia parte da banda Vitrine. Isso. Que tinha o baterista mais novo que eu conheço na história, 9 anos. É o meu irmão, Otávio, Seu irmão. Né? Na verdade, o nome da banda, quando começou, éramos os Besouros. Besouros, isso. É verdade. Vitrine foi depois. Depois virou a banda Vitrine, mas eram os mesmos integrantes, né? Mas Besouros. Isso. Se vocês quiserem imitar os Beatles. Exatamente. Aqui, ó. O John Lennon jundiaense? Então. Fala um pouquinho de você, você é de Jundiaí ou não? Eu sou nascido e criado aqui em Jundiaí. Isso. Fala um pouquinho da sua infância, onde foi? Eu comecei aos 9 anos de idade, assim, mexer com música, né? Então, assim... Por quê? Família ou foi conta própria? Na verdade, assim, eu tinha um tio que tocava violão, que eu via ele tocar e gostava muito. Por ironia do destino, ouvi e vi na TV pela primeira vez Beatles. Eu fiquei encantado, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Por isso que foi, entre aspas, a coincidência do nome. Isso, os Besouros até foi uma homenagem, assim, aos Beatles, né? Foi o começo de tudo. Bacana. Então, a infância praticamente sempre gostei, como um bom brasileiro, de futebol e da música. E dava aula de datilografia com a minha mãe também. Eu me lembro que eu gravei para você, depois a gente vai falar sobre isso, do seu livro, das suas músicas, de Guinness Book, porque esse nobre companheiro que está aqui também está no Guinness Book, pouca gente sabe, né? A gente vai falar por quê. Mas eu gravei uma mensagem para você, que não me lembro onde você utilizou, que falava do seu futebol, né? Você falou que já perdi de 19-0, é isso? Você me entregou agora, Robson. Eu comecei a ficar mais ou menos de bola depois dos 30, mas aí não dava mais, né? Você insistia no futebol, então. Isso. Exatamente. Eu falo que eu sou um jogador frustrado aí por não ter Bacana. seguido. E entrou com 9 anos na música, influenciado pelo seu tio. E a banda, como é que veio? A banda foi logo em seguida. O Otávio também passou a ter um interesse. Ele tinha 9 e você tinha quanto, né? Na época, quando a gente começou, eu comecei tocando violão aos 9. Mas a banda mesmo surgiu, eu já estava com 12 anos, o Otávio tinha 6. Então ele começou com uma bateria eletrônica, porque a manual ele nem alcançava. Bateu. Isso. O bombo. Isso. E aí o Júnior foi um outro rapaz também que eu passei a conhecê-lo. E criamos os Besouros, né? Foi o início assim de tudo. E vocês definiram o estilo da banda como? Por ser Besouros, Beatles, levava um pouquinho de iê, de rock ou não? A gente começou tocando rock, né? Até saiu uma matéria no jornal na época, que eram os adolescentes dos Besouros fazendo o rock básico, que era o rock clássico, assim, eu gosto muito de rock and roll. Falo até que nasci em época errada, que eu amo anos 60, né? Gosto muito. Mas foi assim uma fase bem bacana. Só que fora isso, Robson, eu percebi que a gente tinha assim um talento para poder compor e escrever. Foi quando que a banda decidiu apostar no trabalho próprio, né? Bom, a gente vai falar sobre isso. Nós temos ainda mais 2 blocos. A gente está encerrando esse bloco aqui. Eu queria que você encerrasse com música. O que você trouxe aí pra gente encerrar?
Eu vou começar com um cover, depois vou fazer alguma própria. Bacana. Vamos lá, então. O dia em que seremos para sempre, vivemos esperando. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Prefeitura em ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Hoje estou recebendo aqui o multiartista Jô Martin, ainda a veterinária representando a Associação Mata Ciliar Cristina Harumi e na parte musical meu amigo Regis Nogueira. Vou voltar aqui com o Jô Martin, que tem muitas histórias para contar, eu vou explorar bastante isso. Ele já contou, se você está chegando agora, você perdeu, que aos 10 anos ele ganhou seu primeiro concurso, aliás, mentindo a idade, falando que tinha 12, né? Na Rádio Difusora de Jundiaí, né? Depois disso, como é que foi a sua relação com a parte artística, Jô? Aí eu passei, realmente, completei, no dia do programa, eu completei 11 anos. Aí que caçaram o meu prêmio. Ah, não podia, né? Era acima de 12 anos. Tinha que devolver o prêmio. Mas passei era em dinheiro ou era troféu? Não, era um livro, imagina você. Me deram um livro que eu não tinha nem idade para ler. Quincas Borba de Machado de Assis. Como é que eu ia ler isso? Bom, confiscaram o livro? Confiscaram. Mas aí eu passei a cantar num programa infantil da Rádio Difusora. E aí eu imitava Vicente Celestino o tempo todo, que era o meu ídolo, né, na época. E daí, então, na primeira festa da uva aqui, no parque, eu participei cantando e falando um trecho de Shakespeare e sapateando uma música espanhola, que um rapaz que ia fazer não conseguia fazer. E eu, como era metido, eu falei, eu faço. Né? Sapateando, Sapateando. De onde veio o sapateado? Você só de olhar, você falou assim, eu sei fazer. E aí, rodando uma capa, vestido de toureiro, aquela coisa. Aí eu ganhei uma bolsa de estudo no Conservatório Modelo. Lá, então, eu fui estudar clássico, o balé clássico, canto lírico, estudei canto lírico, acordeon, piano, violão, e fui aprendendo as coisas. Depois, então, fui fazer um teste. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, que naquela época, balé clássico era algo, não era bem visto. Era né? triste. Como é que foi isso aí? Foi muito gozado, porque eu fui o primeiro bailarino do interior de São Paulo. E nenhuma cidade tinha. E aí eu saía com a Tereza Cristina, que era minha parceira no conservatório, a gente ia dançar em várias cidades.
E era muito gozado, porque as meninas vinham pegar em mim para ver se era de verdade, né? Então era, não tinha bailarino, né? Não tinha bailarinos. Só que eu era terrível, né? Eu vivia na bagunça, em grêmio, em banda, etc. Tal. Namorava muito? Muito namoro. Tá? Então era algo antagônico, né? É, antagônico. Depois que eu entrei para a TV Record... Como é que foi o convite para a TV Record? Eu fiz um teste na TV Tupi, como cantor. Mas o meu primo era médico-chefe das associadas. TV Tupi, que hoje é o SBT, né? Seria o Canal 4, né? Isso. Então, eu passei no teste e aí tinha que fazer o exame médico. Eu falei, com meu primo, né? Tudo bem. De jeito nenhum, não quero parente meu na televisão, artista de jeito nenhum. Eu vou reprovar. Também tinha o preconceito, né? Reprovou. Como cantor. Aí eu fui para... minha prima me levou para a TV Record para conversar com o Hélio Ansaldo, que era o diretor. Ele falou, olha, não tenho condição de botar como cantor, porque o quadro dos cantores da emissora, televisão e rádio, está completo. Mas se ele souber fazer alguma outra coisa, escrever a máquina, agora, ele fica aqui, quando surgir uma oportunidade. Aí minha prima falou, ele dança. Ele faz sapateado? Ele estudou balé. Ele é bailarino? Vai. Então, vai fazer um teste já, que vai sair um bailarino, ele entra no lugar. E eu entrei como bailarino. Isso em que ano, Jô, a gente está falando? Olha, em 90 e... Não, 90. Não, 90 não. Em 59. 59. E aí eu entrei para a Record como bailarino, depois... surgiu a oportunidade, eu fui para a Rádio Record como cantor. E depois passei a cantar Naquela época, para o pessoal que é mais novo aí, eles tinham um casting de cantores, né? As rádios tinham isso, né? Então, cada rádio tinha o seu casting e era uma briga tremenda, inclusive, que um ia para o outro, né? E era muito gozado na TV Record, na Rádio Record, porque tinha 2 programas importantes. Aqui está a Record na segunda-feira de manhã, nos cinemas dos bairros, e Alegria dos Bairros no domingo de manhã. Então, no domingo de manhã era uma delícia, né? As menininhas, maravilha, né? No sábado, na segunda-feira à noite, nos bairros, a gente descia do ônibus com a polícia cercando, entrava com a polícia, depois tinha que enfrentar o público. Foi aí que eu adquiri toda essa coragem, né? Porque, como era programa de rádio, eles gritavam bicho, eles jogavam as coisas na gente. Acontecia, por exemplo, no período das festas juninas, que eles jogavam bomba para a gente em cima do palco. E aí a gente fazia os piores gestos para eles. Né? E nos intervalos, então, era palavrão mesmo, que se falava xingando eles e tudo. Houve um espetáculo, uma apresentação num bairro de São Paulo, que a bonequinha da Record, que eu não vou falar o nome dela, era a bonequinha da Record. Quando chamou ela para entrar, ela falou... Estavam jogando bomba, ela falou, não vou conseguir, não posso. Por que você não pode? Eu fiz xixi, me molhei toda. Ela se molhou toda. De medo, né? De medo de enfrentar. E como é que é o nome dela mesmo? Não sei. Não pode. Era a bonequinha da Record. Mas Você chegou a trabalhar com a Marília Pêra, bem no início da carreira. Né? Marília Pêra foi no Rio de Janeiro já, né? Como é que foi essa sua ida para o Rio? Eu já estava no Rio de Janeiro, que foi um acontecimento muito chato, porque eu fazia aqui em São Paulo, em Jundiaí, programas na TV Record, e aí o Simonal me convidou para ir fazer um show com ele lá no Rio de Janeiro. E eu sempre me apresentei com 2 bailarinas sempre, né? Sempre dançando e cantando. Então ele convidou, nós fomos para o Rio. O César Mariano fez o arranjo para mim do Cool, do West Side Story. Ex-marido da Elis Regina. Isso. E nós fomos para o Rio de Janeiro para
se apresentar nesse show com ele. Nós ficamos quase 2 meses ensaiando, porque o pianista não lia. Então eu tinha que ler a partitura para ele. E aí quando chegou na... Só explicando, não é que ele não lia, não sabia ler, né? Ele não lia música. Não lia música. Ele dizia que aquilo era cagadinha... Os desenhinhos, né? Não, cagadinha de mosquito. Hoje ele é um grande maestro. Mas E sabe ler. É? E sabe ler, né? Agora sabe. Agora sabe. Então, quando chegou na véspera, o Simonal me chamou e falou, vocês não vão mais fazer, eu vou fazer sozinho. Eu já tinha alugado apartamento, eu já tinha feito tudo no Rio. E aí o empresário dele ficou chateado com isso e me convidou para fazer um outro show com a Leni de Andrade. E nós fizemos Rio Bossa e Bailance, que foi um dos maiores sucessos da época da Bossa Nova no Rio de Janeiro. Que, aliás, todo mundo que fala da Bossa Nova não fala do Rio Bossa e Bailance, que era com Leni de Andrade. Depois desse show, então, o produtor me convidou para fazer com a Marília Salmos do Morro e do Mar. Ela era uma garota coquete de praia e eu era um morador do morro, marmiteiro, que tinha pinta de malandro, mas não era malandro. De cor parda. Não era malandro. Não era. Não, até era mais pardo, porque eu não saía da praia. No Rio, né? É verdade. E foi aí que a gente fez o espetáculo. Fizemos um espetáculo completamente diferente. Contexto, eu cantava 6 músicas, Marília cantava 6, e dançávamos 4 coreografias. E esse espetáculo era apresentado depois do espetáculo do teatro. Ele começava às 10 da noite e aí era servido bebida na plateia, salgadinhos e tudo mais. O que você se lembra da Marília Pera? Assim, uma história que você pode contar nessa convivência? Marília. Agora a gente já sabe que é a Marília Pera. Se qualquer história que você contar, a gente sabe que é ela. Olha, essa história não entra só Marília Pera. Entra a Leni Dale, coreógrafo, e entrava a Gildo Ribeiro. Humanista. Que a Marília vivia com a Gildo Ribeiro. E o que acontecia... Vivia, que você diz, é que eles estavam sempre juntos ou eles moravam juntos? Não, moravam juntos. Moravam juntos? Viviam juntos. Então, o que acontecia com o espetáculo, como eu era mais cantor do que ela, tinha mais prática e pertencia ao movimento Bossa Nova, quando terminava o espetáculo, eu apresentava os coadjuvantes, os músicos, eu me apresentava, o público aplaudia, delirava, e eu apresentava a Marília. E a Marília entrava e o público aplaudia saindo. O Gildo implicou com isso. Então ele batia na Marília. Ela vinha roxa todo dia, ela tinha que deixar o espetáculo. E o dia que o Leni foi assistir, que eu trabalhei 2 anos com o Leni, eu fui o único bailarino que dançou junto, fez solo junto com ele. Ele gritava lá da plateia, aí, Joe! Aí, Joe! Cada vez que eu cantava uma música. No intervalo, ele saiu com o baterista, o Edson Maluco, o maior baterista do país. Ele saiu com ele. Ele já era maluco, e aí se trataram demais, ele voltou mais louco ainda. Então, quando eu comecei a cantar, eu falei, ele está doidão. Então, tudo bem, eu adoro quando o baterista faz virada e faz diabo 4. Ele fez o mesmo com a Marília. E a Marília parou, virou para ele e disse, olha, se você quer aparecer, desce aqui embaixo. Achou que ela estava aparecendo mais, queria aparecer mais que ela. Aí ele falou assim, nada disso, meu bem. Eu aqui já estou aparecendo demais. Você não viu que eu estou aqui em cima? Aí ela falou assim, você não vê que você está atravessando o ritmo? Eu atravessando? Você que não se encontra. E o público morrendo de rir, pensando que era do texto. Mas isso o pessoal estava assistindo, achei que era um ensaio. Não, no espetáculo. Caramba.
Aí eu cheguei do lado dele e falei, Edson, para com isso. Deixa ela. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá, Marília, não sei o quê, bababá. Aí o pianista começou a introdução, ela cantou. Tá? Fizemos o espetáculo inteiro. Quando foi no final, eu fiz o de sempre. Coadjuvante, os músicos, eu entrei, e aí eu contra-rega fazia assim. Eu fazia, Marília Pera. Ele fazia. Foi embora. Ela foi embora, não entrou no final, me abandonou com 1 semana de espetáculo vendido. Caramba! Então, essa foi a minha passagem com a Marília. Ela me pediu desculpa 10 anos depois, na TV Tupi. Vocês têm contato ainda? Não, difícil encontrar com ela. Então, joia. Vou fazer o seguinte, a gente está encerrando mais esse bloco, estouramos o tempo aqui, mas eu queria, antes ainda de encerrar esse bloco, falar um pouquinho só com a Cristina Rauramo, porque eu deixei esse suspense no último bloco, né? A gente precisa falar. Como é que foi esse salvamento que vocês fizeram do tucano? Você estava me dizendo aqui que isso é comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, ou pelo menos a Associação Mata Ciliar, a primeira vez que fez isso, o transplante do bico de um tucano. Como é que foi isso, Cristina? Isso. Bom, esse era um tucano de bico verde, ele bateu o bico num prédio que era todo espelhado e aí ele fraturou. Inicialmente, as meninas, as veterinárias, tentaram salvá-lo e teve sucesso. Então, apesar do bico fraturado, ele passou a se alimentar, ele se recuperou. E depois disso, assim, a ideia seria retornar ao ambiente, mas como retornar com esse bico fraturado? Ia morrer de fome, né? E aí, conversando com diversas pessoas, um amigo nosso, o Bob, Roberto Fecchio, ele sugeriu que a gente fizesse esse transplante. Quer dizer, é uma prótese, na verdade, de um bico de um tucano que já havia morrido no bico dele. E assim foi feito. Então, primeiro ele veio, mediu, fez todas as medições, e aí a gente anestesiou o animal e ele fez a prótese. Isso, o transplante. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Foi devolvido para a natureza? Ainda não. Ainda não? Mas está se alimentando sozinho já? Ele está se alimentando sozinho. Ele vai passar por mais uma cirurgia só de adaptação, mas acho que o mais legal é que ele mudou o comportamento também. É um animal bastante arisco, né, selvagem, mas ele se tornou mais potente, então ele briga mais ainda. Isso é sinal de que, quem sabe, ele possa retornar à natureza, né? Ou que o bico dele agora é mais forte do que o anterior, né? Pode ser. Tá certo. Vamos encerrar esse bloco com música, então. Regis, o que você escolheu aí pra gente? Vai fazer uma autoral agora? Uma autoral, uma homenagem aos meus pais, chama-se Anjos de Luz. Vamos lá, então. Ela sempre faz o que eu peço e ora sempre pro nosso sucesso. Se preocupa com o que eu faço, pedindo a Deus que guie os meus passos. Mãe, muito obrigado por ter cuidado de mim. Mãe, muito obrigado por ter cuidado de nós. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Prefeitura em ação. Cultura.
Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Está chegando agora? Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou recebendo no programa hoje ele que é coreógrafo, cantor, bailarino, sapateador, enfim, tocador de sanfona, Joe Martin, multiartista, né? Estou recebendo também, representando a Associação Mata Ciliar, a veterinária Cristina Harumi e ainda na parte musical, meu amigo Regis Nogueira. Vou voltar com o Regis aqui, ele encerrou o último bloco cantando, mas eu falei do Guinness Book. Conta um pouquinho como é que foi a história de você entrar no Guinness Book, como é que foi? Bom, voltar do início, os Besouros lançaram o primeiro disco, que se chama Faça Você Mesmo, foi o primeiro trabalho, né? Então, ele abriu portas, até na época, para a gente começar a entrar e tocar na Rádio Cidade, na Difusora e nas demais rádios aqui da região. Até que surgiu uma oportunidade para a gente estar indo para São Paulo. Então, acabou sendo tocado na Rádio Globo e foi caminhando. Quando nós decidimos trocar de nome para a Banda Vitrine, que era um outro projeto, né, de tentar alavancar mais as coisas, ficou pronto assim para a banda fazer o segundo disco, que foi um disco que acabou não acontecendo, Robson. E na época me surgiu uma oportunidade, eu acabei lançando um disco solo, que se chama Regis, Guitarra, Blues ou Mais. Na época eu ganhei uma carta de congratulação da Câmara de Vereadores de Jundiaí pelo trabalho, que a entrada a gente cobrou 1 quilo de alimento para poder estar ajudando alguma entidade, né? Na ocasião foi o Grupo Sol. Bom, só que nessa época a banda compunha muito, tinha muita coisa, e eu achei uma judiação deixar tudo aquilo perdido, né? Então eu convidei de novo os amigos para a gente poder estar gravando alguma coisa. Montei um home studio, porque para fazer isso tudo em estúdio seria uma fortuna, e foram 2 anos de trabalho. Então, assim, eu sempre comento, eu não fiz um disco para entrar para o livro dos recordes. Aliás, no qual eu tenho o grande prazer de ter tido o Robson como participante, né, numa pasta do disco, que é um MP3 com mais de 160 canções, 62 vídeos. Então, é a maior concentração de áudios e vídeos de um DVD no Brasil, no país inteiro, né? Aí eu acabei arriscando. No Brasil ou no mundo? Ele acabou assim, o Ranking Brasil, ele é uma instituição que ele começa pelo Brasil, mas ele acaba saindo depois para o mundo todo, né? Então, na época, eu vi num programa de televisão e arrisquei. Falei que eu tinha esse trabalho e tal, estava já praticamente finalizado, eles falaram, vamos ver. Aí com 6 meses de pesquisa, tudo acabou dando certo de entrar para o livro dos recordes. Muito legal, parabéns. Eu Obrigado. Fico feliz de poder participar desse projeto aí. Pô, foi uma honra, com essa cara. mensagem, inclusive, né? Isso. Que fala que você é perna de pau no futebol. Verdade. Se bem que, assim, os últimos 6 torneios a gente acabou sendo campeão, Robson, mas sabe que bola... Aliás, futebol não é tão justo. Falando né? nisso, fala um pouquinho desse projeto aqui. Tá. O RN4? Isso, exato. Bom, 2009 foi um ano assim maravilhoso, que eu falar rapidinho. Consegui entrar para o livro dos recordes, lancei 4 livros de guitarra, que eu dou aula de música. Esse foi lançado para o país inteiro, foram se abrindo portas, né? Só que é o seguinte, como nada é perfeito, Robson, infelizmente, em 2010 minha mãe veio a falecer e eu perdi bastante as forças, assim, para ser sincero. E para falar sobre esse disco, quando eu estava praticamente no auge, eu acabei perdendo tudo e foi muito complicado. Aí acabei fazendo uma música, um rapaz viu e gostou. Esse disco nem seria lançado. Acabei lançando aí o Regis Nogueira 4 e consegui um investidor. Então, tanto é que o nome do disco é Reconstruindo um Sonho, né? Então é um recomeço, é um disco assim de muita verdade, de muita força. E para resumir a história, eu falo que a melhor faixa do disco é a 11, que meu filho de 6 anos arrebenta, canta a Rota 66. Que legal. Faz um pedacinho pra gente saber como é que é. Ela é assim... Senão o pessoal fica curioso. Eu já tô curioso. Né? É uma versão dos Rolling Stones, inclusive. Caminhando
avistei ao rumo leste a mais famosa estrada do Velho Oeste. Eu estava ali na Rota 66. Bem legal, bem legal. Vamos voltar com a Cristina Harumi, a veterinária Cristina Harumi, representando aqui a Associação Mata Ciliar. Nós encerramos o último bloco falando desse tucano, né, que foi recuperado aí. Logo, logo vai estar, se Deus quiser, em seu habitat de origem. Mas fala um pouquinho de outras histórias que você se lembra, assim, algumas histórias que te marcaram. Me lembra uma, você vai poder colaborar aí contando a sua versão, daquela onça, isso, jaguatirica onça, da Anhanguera, né? Onça Anhanguera, isso. Foi uma onça que foi atropelada na Anhanguera, por isso o nome. E aí foram mais de 15 quilômetros de congestionamento, foi aquela loucura. Chegamos, rapidamente anestesiamos, trouxemos para a mata. Só que a felicidade foi, após quase um ano de tratamento, ela pôde ser solta. Então, nós tivemos bastante parceria, porque nós tivemos que construir um recinto no meio da mata, colocar um rádio colar nesse animal. Quer dizer, foi um dos primeiros animais a serem soltos. Não, infelizmente, depois de 1 ano e 4 meses, ele foi atropelado de novo, só que dessa vez na Bandeirantes. Ele infelizmente morreu. Grande, então. Pois é, infelizmente morreu. Acabou falecendo. Mas faleceu, assim, a gente chorou muito na época. Puxa. Mas é um animal assim que era outro bicho quando ele morreu e veio para a gente. Ele se desenvolveu muito, já era adulto, quando nós soltamos ele era jovem, e que possivelmente passou seus dados genéticos para outros animais. Ele era outro bicho, muito, muito encorpado. Então, eu acho que ele cumpriu o seu papel, que seria passar justamente a genética para a biodiversidade aqui da Serra do Japi. Bacana. Quais outras histórias que você se lembra de outros animais? Uma história muito recente, aconteceu na semana passada, foi a chegada da onça pintada Felipe, que veio do Pará. Felipe é o nome do meu filho. Tem tudo a ver com onça pintada. Tem tudo a ver? A gente chama de crionça, inclusive. Então, o Felipe ele veio do Pará, estava sendo criado como animal doméstico, por incrível que pareça, e a pessoa simplesmente soltava o Felipe da corrente, ele ia caçar e tal, depois voltava, a pessoa prendia de novo. E houve uma denúncia, porque o Felipe começou a predar animais domésticos, começou a ficar muito perigoso, e aí o IBAMA apreendeu, mas foi uma saga a história dele, porque até chegar o animal, assim, ninguém sabia onde era direito. Houve investigação. E aí, depois que o IBAMA prendeu, ele ficou muito estressado, ele destruiu a primeira caixa dele, tiveram que voltar à cidade de Novo Progresso, no Pará, reconstruíram a caixa, quando então ele, mais de 10 horas viajando até Cuiabá, de Cuiabá até Viracopos e de Viracopos para Jundiaí. Quer dizer, foram mais de 3.000 quilômetros e que houve um estresse muito grande até a chegada dele. E daqui para frente é uma outra história. Ele está bem agora, está calmo, mas ele vai passar por reabilitações, desafios, para a gente saber se ele é apto ou não a voltar à vida livre. Você falou do Pará, quer dizer, o Brasil inteiro manda animais para cá, é isso? Em termos de felinos, nós somos referência nacional mesmo. A gente trabalha já há muitos anos, há 30 anos já com felinos, e nós... Viraram referência. Viramos referência, Jundiaí é referência. O maior felino brasileiro é a onça, né? É a onça pintada. Onça pintada. Sussuarana, nós começamos a resgatar em vida livre, foi por uma consequência, porque não tinha quem fizesse, então nós demos a cara e, graças a Deus, a gente tem tido sucesso. O que as pessoas chamam de puma também é uma onça, é sussuarana, né? Puma, a pantera cor-de-rosa, o leão da montanha, são todas a puma. Mesmo, exatamente. Bem bacana. Vocês estão com um projeto agora, que foi um dos motivos que eu trouxe você aqui para falar desse projeto. Então, por favor, utilize o nosso espaço para falar desse projeto. Muito obrigada. Mas, assim, nós temos, claro, muitas dificuldades, nós somos uma entidade não governamental, e nós precisamos tratar melhor os animais. E para que a gente possa ser mais efetivo nesse tratamento, nós precisamos de uma UTI,
porque os animais eles chegam em estado assim deplorável, lastimável, em condições que eles necessitam de cuidados durante dia e noite, 24 horas. E aí a UTI nos ajudaria muito a manter esses animais e que as pessoas então pudessem, os estagiários, residentes da associação, pudessem ajudar para Como que as pessoas que estão assistindo agora podem ajudar? As pessoas elas podem ajudar entrando no Facebook da Mata Ciliar, facebook.Mata Ciliar, ou através de um site que se chama Quicante. Acho que o mais fácil seria entrar no Facebook da Mata Ciliar. Coloca ou a pelo Associação telefone. Mata Ciliar, já, a primeira que aparece já Exatamente. Ou pelo telefone 4815-5777. Nós agradecemos muito. Qualquer tipo de doação? Qualquer tipo de doação, Se com tiver, certeza. por exemplo, um empresário que tem um pet shop que quer colaborar com rações, é interessante? Muito bem-vindo, porque apesar de serem silvestres, eles comem ração e nutre muito, porque em cativeiro eles não podem caçar. Então, infelizmente, a gente tem que... A gente oferece ração. Muito bacana. Materiais de construção, tela, é uma das coisas que a gente mais precisa também. Qualquer tipo de doação, aliás, se você tem alguma coisa aí, entre em contato, olha, precisam aí, tenho certeza que eles vão receber de bom grado. Ou né? até como voluntário, são muito bem-vindos. E conte sempre aqui com o nosso programa, fiquei muito feliz com a sua Agradeço participação. muito a oportunidade. Deixa eu encerrar com o Jô aqui também, mas antes eu quero perguntar para ele, fala um pouquinho desse seu projeto de hoje, você está com um projeto para a terceira idade, como é que é? Então, eu acabei montando um show, depois que saí do Buritiama, para voltar novamente para o palco, fazendo as coisas que eu sempre fiz. Eu então criei um texto chamado Velho Não, Vivido. E escrevi o texto, eu canto 21 músicas, em português, espanhol, italiano e inglês. Danço com as meninas, sapateio as músicas americanas. E são meninas mesmo ou são meninas da sua época? Não, são meninas mesmo. E aí por exemplo, eu já viajei as cidades vizinhas e há 10 anos que eu faço no Blue Clear Park, hotel de Lins, para os terceira idade. Então, é um projeto que fala da época dos bailes, em que se tirava as meninas para dançar e tal, que a gente tentava encostar o rosto. Pegar na mão já era uma apertar conquista, as né? menininhas e tal. E aí danço com uma das velhinhas, eu tiro para dançar e tal. E tem os textos que falam de coisas da época, né? Porque, por exemplo, você sabe por que nós temos os cabelos brancos? Não tenho ideia. Se nós contarmos o tempo vivido, como os indígenas, por luas, então a quantidade de raio de luar que caiu sobre os nossos cabelos tornaram os nossos cabelos brancos. Entendeu? Uma forma poética. Não é? Outros dizem que são a quantidade de conhecimento efervescendo nas nossas cabeças é que torna os nossos cabelos brancos. E outros ainda mais poéticos dizem que são as desilusões sofridas no amor que fazem os nossos cabelos brancos. Muito bacana. Jô, sou seu fã, você sabe disso, gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você como pessoa. Sempre quando nos encontramos, eu aprendo um pouquinho mais com você. É verdade. Para mim foi um grande privilégio ter você aqui no nosso programa. E para mim é um privilégio fazer o seu programa. Se alguém quiser saber um pouquinho mais da sua vida, tá? Você está nas redes sociais ou não? Sim. Eu tenho o link, é só colocar João Martin, que tem o link, inclusive tem toda aquilo que foi mandado para você, está lá. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e volte sempre. Tá ok, obrigadão. Regis Nogueira, você também, muito obrigado, prazer em reencontrá-lo, sucesso para você. E se alguém quiser contratar o Regis Nogueira para shows, eventos, casamento de anão, enterro de sogra... Fazemos qualquer negócio, né? 99756-7928, ou mesmo pelo Facebook, eu uso muito também as redes sociais, Regis Nogueira, só acessar lá que vão estar os vídeos, as fotos e tudo mais. Muito bacana. Prepara uma música para a gente encerrar aqui
E eu agradeço aqui demais Jô Martin, a Cristina Harumi e o Regis Nogueira, e peço para você que gosta do programa, manda e-mail para a gente, mas principalmente, você que não gostou aí de alguma coisa, quer dar uma sugestão, manda o seu e-mail para a gente. É muito importante saber o que você está achando do programa do Altos Papos, tá bom? autospapostv@gmail.com. Estou nas redes sociais, facebook.com/Robson Marcelo e no Twitter, @Robson Marcelo. Lá no Twitter, inclusive, você encontra as minhas frases. A minha frase que eu escolhi para encerrar o nosso programa de hoje é essa daqui. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas tem a obrigação de ser o melhor que você puder. Pensa nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui no Canal 25 e encerra com Regis Nogueira. Palavras ao vento que o tempo já guardou. Tudo aconteceu, tudo valeu no nosso amor. Foram bons momentos que poderiam não ter fim. Já comprei 1000 rosas pra enfeitar nosso jardim.